graças a Deus, para a glória de Deus estamos aí, né? Se reunindo nessa sexta-feira, para essa live, para esse culto. Vamos buscar a face do Senhor, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus maravilhoso, bendito e poderoso. Senhor, nosso Deus, a qual amamos, a qual desejamos cada dia mais, meu Pai, te conhecer, sentir o Senhor, a tua santa presença. Senhor maravilhoso e poderoso, nesta noite pedimos permissão ao Senhor para entrar, meu Pai, na tua santa presença. Sim, meu Pai, entrar no Santo dos Santos, no Rei dos Reis, aonde o Senhor, meu Pai, ouve a intercessão, ouve o clamor, ouve a busca, meu Pai, da tua igreja, do teu povo. Que nessa noite, meu Pai, não venha ser diferente, que essa igreja, meu Pai, venha buscá-lo com fervor, venha buscá-lo com adoração. Que nessa noite, meu Pai, os nossos corações possam ser derramados todo aos teus pés, que nós não venhamos ter reservas nenhuma, mas venhamos lançar nesse dia de hoje todo o nosso ser, meu Pai, toda a nossa esperança, todas as nossas ânsias, meu Pai, aos teus pés. Porque pode não haver amanhã, Senhor. Pode não haver outro culto, outra oportunidade, na qual, meu Pai, buscamos o Senhor. Então hoje queremos deixar tudo, meu Pai, nos teus pés, entregar ao Senhor o nosso coração, o nosso viver, pedindo primeiramente nesta noite, meu Pai, limpa o nosso coração. Limpa, meu Pai, a nossa mente. Se pecamos contra o Senhor sem saber, oh meu Pai, em nome do Senhor Jesus, se pecamos, meu Pai, de alguma forma que nem nós sabemos que é errado, mas que o Senhor venha nos perdoar, venha, meu Pai, limpar o nosso coração, que o Senhor venha nos renovar nesta noite, que o Senhor venha nos fortalecer através da tua palavra, da tua santa presença. Ó Deus bendito, soberano, eterno, maravilhoso, o Senhor é grande, meu Pai, o Senhor é um Deus tremendo, a qual buscamos por amor, por devoção ao Senhor, por saber que o Senhor é um Pai tão zeloso, um Pai misericordioso, um Pai justo que tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Oh meu Pai, o Senhor tem dado tantas coisas, tem feito tantas coisas por nós que não conseguimos nem numerar. Às vezes passa batido tanto zelo, tanto carinho, tanto amor, tantos livramentos, tanto cuidado que o Senhor tem por nós. Quantas são as vezes num mesmo dia que o Senhor fala conosco através da tua palavra, ou alguém nos direcionando, ou uma frase que nós lemos, que nos remete ao Senhor, que nos faz lembrar do seu amor, que nos faz lembrar, meu Pai, de como o Senhor tem cuidado, como nossa vida está nas tuas mãos, como o Senhor está no controle de tudo. O Senhor é grande, meu Pai, o Senhor é soberano, o Senhor é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, e essa igreja nessa noite, meu Pai, se reúne para te adorar, para dizer ao Senhor o quanto o Senhor é precioso, o quanto o Senhor é valioso, o quanto, meu Pai, a tua presença nos satisfaz, o quanto nos alegramos, Senhor, de estar junto ao Senhor, buscando a tua face, o quanto nos alegramos de falar com o Senhor, ainda mais cedo, falando com o teu servo em ligação, através de uma imagem nos alegramos, meu Pai, por fazer para o Senhor. Tudo que fazemos para o Senhor, meu Pai, nos alegramos, porque lembramos que fazemos para o nosso Deus, o Deus que nos salvou, o Deus que tem nos resgatado, o Deus que tem nos anunciado coisas maravilhosas e grandes demais para o homem que é pequeno, que é insignificante, que somos nós, meu Pai. Nós reconhecemos que nada somos, nós reconhecemos que somos pequenos, somos como uma gota, meu Pai, num balde d'água, como um grão de areia ou uma nuvem passageira. Somos, meu Pai, sabemos da nossa pequenez, sabemos da
nossa insignificância, mas sabemos do Deus que tem nos chamado, do Deus que tem nos cuidado, do Deus que tem nos usado como uma ferramenta hábil, meu Pai, na mão do Senhor, uma ferramenta a quem o Senhor tem nos lançado, e pedimos ao Senhor nessa noite, meu Pai, nos encha da tua presença, derrama sobre essa igreja nessa noite os teus dons, os teus talentos, derrama nessa noite, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, o que é mais precioso para essa igreja, e não é, meu Pai, o tesouro deste mundo, não são as riquezas deste mundo, mas para nós, o que é mais rico, mais puro e mais precioso para nós é a tua presença, é o Senhor, Santo Espírito. Anelamos pelo Senhor, buscamos cada dia ser mais íntimos do Senhor, Santo Espírito. Espírito do Senhor, venha sobre a vida dessa igreja nessa noite, venha tomá-las com teu poder, venha encher, meu Pai, essa igreja das tuas virtudes, do teu caráter, Santo Espírito, nos encha dos teus valores nessa noite, Pai, queremos ouvir a sua voz, queremos transbordar, porque começamos assim simplesmente, meu Pai, pedindo ao Senhor até transbordar. Não queremos, Senhor, as águas batendo no nosso tornozelo, não queremos as águas pelos nossos joelhos ou pela cintura, não queremos sentir ela nos nossos ombros, não, queremos ser transbordados, estar submersos, meu Pai, mergulhados nos teus rios de amor, mergulhados na tua presença, encharcados, meu Pai, encharcados pelo teu Santo Espírito, até que se veja só o Senhor, até que os nossos pensamentos sejam somente o do Senhor. Eleva, meu Pai, a nossa vida até a Ti agora, meu Pai, e vem transbordando, e vem transformando os nossos corações. Tira o coração, meu Pai, de pedra, um coração corrupto, um coração vulnerável, e coloca em nós um coração segundo do Senhor, um coração obediente, um coração temente, um coração moldável, que esteja, meu Pai, nos teus esquadros, que esteja sendo aperfeiçoado pela tua palavra, pelas tuas doutrinas, pelo teu disciplinar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que nessa noite, meu Pai, a tua sã doutrina venha entrar nos nossos corações, venha penetrar, venha fazer a mudança necessária, porque sabemos que todos os dias estamos num processo de conversão, num processo de descida, num processo de 10-0, cada vez mais nos diminuindo, cada vez mais buscando, meu Pai, nos redimir, cada vez mais querendo desaparecer para que todos vejam o Senhor, o resplandecer da sua glória. Meu Pai, visita essa igreja, visita esse irmão nessa noite, e que a desconstrução do Senhor, meu Pai, venha ser exercida nessa noite na vida desse irmão, que o refazer, o moldar, o estruturar venha ser na vida dessa igreja. Molda, meu Pai, essas vidas, molda a minha vida nessa noite pelas tuas mãos santas e puras, nos faz vasos úteis para o teu propósito, nos faz vasos de honra para a glória do Senhor, porque a nossa glória, meu Pai, é fazer que conheçam o Senhor, não é ser reconhecido, não é ser elogiado, mas a nossa glória é amar ao Senhor, é demonstrar ao mundo como o Senhor é bom, como o Senhor é perfeito. Então nessa noite, Senhor, visita essa igreja, que essa igreja venha a ser transbordada nessa noite, transbordada, meu Pai, do puro nardo, da tua presença, transbordada, Senhor, do que é mais precioso, que é a tua presença no nosso coração. Vem, meu Pai, fervilhar essa igreja, vem, Senhor, transbordar, vem enfervecer,
arder, vem encandecer essa igreja nessa noite no teu espírito, meu Pai. Acende essas brasas de perto, de longe, mas, meu Pai, que elas venham encandecer no teu braseiro, que na presença do Senhor elas venham sentir o arder do teu Espírito Santo em nosso coração, como se fôssemos lenha, e quando o Senhor nos tocar, pegássemos fogo, acendêssemos para o Senhor, sentíssemos o calor do seu amor, do seu Espírito Santo. É isso que eu te peço nessa noite, que esse meu irmão, essa minha irmã venha sentir o calor, meu Pai, o calor dos teus braços, o cuidado do Senhor, o falar do Senhor. Venha sentir o Senhor colocando como um ferreiro, coloca o ferro no fogo, meu Pai, para que ele possa moldá-lo, para que ele tenha o ponto para ser moldado. Que nessa noite o teu Espírito Santo venha com teu fogo incandescente, nos deixar no ponto de ser maleável, de ser moldável, meu Pai, pelos teus braços, maleáveis e moldados pelo Senhor. Venha nos fazer instrumentos, meu Pai, instrumentos do teu propósito nessa noite, porque essa igreja, meu Pai, tem o propósito de glorificar, tem o propósito de anunciar o Senhor, de propagar o seu evangelho como ele é, sem nenhum interesse, sem nenhum sofisma, nenhuma segunda intenção, sem querer ter os benefícios nenhum, mas o maior benefício que essa igreja quer ter, meu Pai, é levar as pessoas ao teu reino, é conhecer ao Senhor, é levar essas pessoas a ter um encontro com o nosso Jesus Cristo. Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, levar essas pessoas como João Batista preparava o caminho para o Senhor, que nós venhamos preparar nessa noite o caminho, Senhor, a qual essa pessoa vai encontrar o Senhor. Nos usa como fonte do Senhor, Pai, fonte de águas a jorrar o seu amor, jorrar a tua purificação, a tua transformação. Que essa pessoa que vai entrar nesta live hoje, ou que vai ouvir esta oração, a palavra desta sexta-feira, ela venha a ser transbordada, ela venha a ser tocada, ela venha a ser moldada, ela venha a ser ensinada pelas tuas escrituras, pelo teu Santo Espírito, não por homens, mas pelo teu falar. Transborda a tua igreja, em nome do Senhor Jesus, Deus maravilhoso e soberano, Deus a qual tememos e adoramos, Deus a qual buscamos, porque sabemos que somos dependentes do Senhor, meu Deus, somos dependentes da sua graça, dependentes do teu tocar, dependentes do teu realizar, porque nada, meu Pai, nada podemos fazer se o Senhor, meu Pai, não nos ajudar, não nos conduzir, não abrir os caminhos. Então nessa noite, meu Pai, abra os caminhos, toque, transforme, que hoje os teus sinais e os teus frutos venham ser reconhecidos na vida dessa igreja, em nome do Senhor Jesus. Colocamos a nossa vida, colocamos este momento, meu Pai, em tuas mãos, para que a glória do Senhor, para que o Senhor apareça, meu Pai, nessa noite, que os nossos corações venham ser transbordados, que os nossos lagares venham ser cheios do Senhor, cheios da tua presença. Transborda os rios do nosso coração, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que nessa noite o nosso coração, meu Pai, venha sentir o teu voz, o teu falar, e venha trazer a esperança que nós necessitamos para permanecermos, levar no seu evangelho, levando o seu amor, que nós não venhamos olhar para trás, para os lados, meu Pai, mas olhar para frente, olhar para o Senhor, segurar em tuas mãos e crer pela fé, meu Pai, que tudo que temos feito é pelo amor, pelo crer na tua palavra, e que as pessoas vão ver, meu Pai, e vão se converter
através da tua palavra, não através do homem, mas do teu agir, do teu cuidar. Então usa, meu Pai, esses instrumentos nessa noite, no louvor, na adoração, na oração, na palavra, não importa, mas que nós venhamos ser instrumentos para anunciar o teu reino, anunciar o teu amor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Colocamos nossa vida, este culto em tuas mãos, para a glória do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Paz, minha irmã Eliane. Paz, meu irmão Renato. Que Deus abençoe. Paz, irmãos. Que saudade, minha irmã Eliane. Seja bem-vinda. Que bom ter a senhora com a gente. Irmão Renato também. Em nome de Jesus, meus irmãos. Os outros irmãos eu já cumprimentei. Aleluia. Que essa noite venha ser uma noite onde o Espírito Santo venha falar ao coração de vocês, meus irmãos. Antes de nós abrirmos a palavra, queria pedir para o Josiel fazer uma oração pela palavra. Em nome de Jesus, irmão. Amém, irmãos. Graças a Deus por essa oportunidade mais uma vez. Feche seus olhos, meus irmãos. Vamos agradecer ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti e pedimos que o Senhor, meu Pai, venha falar conosco nesta noite. Meu Deus, usa a vida do Teu servo conforme a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações, que nós venhamos sair daqui hoje edificados, que venhamos sair daqui hoje renovados, fortalecidos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Usa o Teu servo como boca do Senhor, meu Pai, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. E assim te agradecemos, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, graças a Deus, glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Muito obrigado, irmão. Irmãos, hoje nós vamos meditar no livro do Atos de Apóstolos, no capítulo 17, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do verso 10, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 10. Amém? Glória a Deus. Atos 17, verso 10. Se vocês puderem acompanhar comigo, será uma bênção. Leiam a palavra comigo, meditem comigo. Não deixe o homem falar e você ser levado pelo homem, mas leiam, em nome do Senhor Jesus. Na minha Bíblia vem dizendo assim, em Bereia. Diz assim no verso 10. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição, e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiu-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções que Silas e Timóteo se ajuntassem a ele, tão logo fosse possível. Amém, meus irmãos? Deixa eu explicar algo para vocês aqui antes de a gente começar. Na parte de baixo aqui, a partir do verso 13,
fala que os judeus de Tessalônica, quando ouviram falar que Paulo ele estava em Bereia pregando o evangelho de Cristo, um evangelho que causava ódio, ira no coração daqueles religiosos, eles foram para Bereia para causar tumulto de novo, como já tinham causado com o povo de Tessalônica. Então, olha só, toda vez que o homem de Deus, a mulher de Deus, ele vem anunciando um evangelho puro, sem engodo, sem nenhuma intenção, o evangelho de Cristo, o evangelho que quer levar você à salvação, o evangelho que prega somente as Escrituras, que prega somente a Deus, somente a Cristo, como eu falava para o Josiel, né? Que é a nossa forma de viver, que é somente o Espírito, somente as Escrituras. Muitos vão se levantar, e não é como se levantam hoje, né? Não é uma igreja falando mal de outra, como a gente vê essa aberração hoje em dia, né? Mas muitos vão se levantar para questionar o evangelho de Cristo, dizendo que não é esse o evangelho, né? E por isso que vocês têm que estar atentos. Olha só, a Bíblia vem falando que os bereanos, eles eram um povo nobre, mas não era só de riqueza, não era só de sabedoria. Eles eram nobres. Paulo deixou... Entra mais alguém aqui, peraí. Ô, minha irmã Paula, que Deus abençoe. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Amém, irmão. Obrigada. Desculpe do atraso. Não tem que pedir desculpa. Olha, estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, a partir do verso 10, tá bom? Obrigada. Deus abençoe. Amém, minha irmã. Glória a Deus. Então, olha só. Paulo, ele dá uma referência daquele povo de Bereia, os bereanos, falando que aquele povo era nobre, não pela riqueza, não pela cultura, não pelo estudo, não pela força, não porque eram bonitos. Mas ele deixa uma coisa que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. E eu me lembro que um dia esse tempo atrás, foi em meio abril, maio, né, Cíntia? Nós fomos até a casa da irmã Roberta, onde estava a irmã Eliane, e nós por um pouco de tempo falamos um pouco desse evangelho. E eu me lembro que a irmã Eliane, a irmã Roberta, elas teve grande interesse, teve carinho, elas tiveram um zelo para receber esse evangelho. E eu me lembro algo que me marcou, que a irmã Eliane falou assim: eu quero viver isso. Aquilo me marcou muito, tanto que nas minhas orações todo dia eu peço isso, falo, Senhor, que eles não venham viver isso, eles venham viver algo maior, assim, algo melhor, algo mais profundo. Mas olha só, eu estou comparando para você ver como é bacana. Às vezes nós pregamos aqui para os nossos irmãos já religiosos, apegado a doutrinas, a homens, a costumes, a jeitos, a seitas. E nós pregamos um evangelho tão puro, não que nós somos perfeitos, mas pregamos somente as Escrituras. E às vezes o valor não é dado, né, irmão? Como os judeus não davam valor, nem ligavam, né, para o evangelho de Cristo. Queriam ficar apegados às leis, né, aos seus costumes, né, às coisas que já eram passadas. Mas tem pessoa que você leva o evangelho de Cristo, você vê que a pessoa ela se agrada, ela tem interesse no ouvir. E é tão bonito saber que a gente tem feito o trabalho, irmãos, como de Paulo, como de Timóteo, não é verdade? Às vezes nós levamos a palavra e as pessoas falam assim: irmão, não vale a pena, é uma alma, né? Mas aquela alma vai se interessar. E olha só, a Bíblia fala que aquele povo de Bereia, eles eram nobres porque eles receberam com tamanho interesse. E o que me deixou mais alegre, falando assim, ó, aquele povo era nobre, mais nobre que o povo de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse e examinava todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Olha que bênção, irmão. Eu não sei se vocês entenderam, mas
todos os dias eles meditavam na palavra de Deus. Eles não ficavam ouvindo pregação de YouTube. Eles não ficavam sendo levados por homens pregando. Mas ele todos os dias ia examinar as escrituras. E o que eles faziam? Como antigamente só tinha as leis, o Velho Testamento, esse evangelho que foi anunciado para eles era novo, o evangelho de Cristo, né? Eles tinham que se basear em alguma coisa. E eles iam na Bíblia, no Velho Testamento, para ver se batia aquilo que Paulo estava pregando. Olha que interessante. E tudo que Paulo e os apóstolos pregavam, os discípulos, correspondia com aquilo que o Velho Testamento vinha anunciando. Um dia viria o Cristo, aquele que te salvaria, aquele que te perdoaria, aquele que te ensinaria tudo, aquilo que o Velho Testamento anunciava que era só sombra do que iria vir, que era Cristo. Veio Cristo. E aquele povo de Bereia, eles iam constar na Bíblia, ele ia ver na Bíblia, falava, peraí, esse homem que está pregando aqui para mim, deixa eu ver se está escrito isso mesmo. E eles meditavam com afinco, querendo entender, saber, eles buscavam, eles estudavam. Tem gente que fala assim, eu não preciso estudar não, porque eu vou meditar na palavra. Não, Deus vai vir falar comigo através do anjo, através disso. Isso aí não existe, irmão. Deus pode fazer essas coisas. Isso são coisas extraordinárias. Mas o certo mesmo é você se aprofundar nas escrituras. É você meditar dia e noite na palavra de Deus. Para que você não seja enganado, como nós fomos enganados, né? O irmão Josiel viveu um tempo comigo num evangelho enganado, evangelho tendencioso. E nós fomos enganados porque nós não meditávamos. Estávamos no meio da bagunça e nós acreditávamos em qualquer coisa. Acreditávamos em sinais, achávamos que sinais bastavam. E não era bem assim. Nós não víamos os frutos, víamos sinais. E os sinais para nós nos bastavam. Nós éramos superficiais. Nós não nos aprofundávamos com Cristo. Não nos aprofundávamos na palavra, né, irmão? E quase que isso levou à nossa ruína, nos levou para o inferno. Mas Deus é bom. Deus nos tirou do engodo, do engano. E hoje tem nos ensinado e tem falado que cada dia nós descemos, desconstruímos, aprendemos, podemos melhorar. Mas olha só que coisa bacana. Aquele povo de Bereia era um povo que eles não ficavam somente na oração do pastor, na dissertação, na oração, no falar do homem. Eles iam constar. É por isso que a gente fala para vocês, e eu sempre falei até no começo dessa live, irmão Josiel, sejamos como o povo de Bereia, né, irmão? Não deixe o homem te enganar, vai lá constar. Hoje tem pregação para tudo. Tem gente colocando o achar dele na vontade de Deus, querendo limitar Deus no seu pensar, na sua pequenez. Mas quando você vai através das escrituras, você lê, você medita, Jesus Cristo, ele deixou o Espírito Santo para te ensinar todas as coisas. Ele não vai te deixar enganado. Por isso que é importante você ter a palavra de Deus no seu coração. E eu abri hoje este culto falando do povo de Bereia, porque nós vamos ler um versículo mais aqui na frente, que vai demonstrar para vocês o quanto é importante vocês terem a palavra. O quão é importante você num dia separar um momento para ler. Você lê. Lê você abrir a Bíblia e você lê. Você buscar meditar nela. O irmão José, lembra, nós temos algo marcado no nosso coração, que uma vez nós estávamos na minha outra casa, onde nós morávamos, e aí nós começamos a fazer um estudo, né, irmão, sobre a ceia. E aí fomos chegando na Páscoa, no Velho Testamento. Nós começamos do novo para chegar no velho, né? E através do velho sabemos como que aconteceu o novo, não foi, meu irmão? Exatamente.
E nós fomos indo e nós não fomos buscar em Google, não fomos buscar em homens, pastores, nós fomos lendo a Bíblia, né, irmão? Versículo, capítulo, referência da Bíblia por cá. E aí nós fomos, o Espírito Santo foi nos levando e nos mostrou que ali, como eles celebravam a Páscoa, era o sinal do que haveria de vir, né, irmão? Antes eles sacrificavam, né, irmão, os animais. E Cristo ia ser sacrificado, o sangue dele ia ser o símbolo da nova aliança, né, irmão? Que lindo! E foi através da palavra, através de dois homens, né, querendo conhecer a Cristo, buscando a Cristo sem nenhum interesse, sem querer ganhar nada, sem querer tirar vantagem de nada, sem querer aprisionar os irmãos em religião, sem nada, foi querendo conhecer, né, irmão? E eu dou essa referência para vocês porque onde vocês estão aí agora, se vocês fizerem a mesma coisa, abrir a Bíblia e falar: Senhor, eu somente quero te conhecer, eu somente quero entender, eu quero saber, eu quero sentir. Não tem homens que te doutrinem, você não vai ser encolerado à religião. O irmão Josiel, ele visita pessoas comigo, né, irmão? E a gente fica muito triste que vê pessoas aprisionadas e homens ameaçando e usando o nome de Deus com isso, né, irmão? Outro dia nós fomos na casa de uma irmã, e aí eu conversando com uma outra irmã lá na casa que estava lá, eu falei: irmã, mas por que você continua vivendo nisso, né? Você está falando que lá os líderes te machucam, te pisam, eles roubam, eles enganam, né, irmão? Eles maltratam, por que você continua? Ah, porque um dia um dos líderes lá falou para mim que se eu sair daqui, não é para mim sair, que aqui é meu lugar, e se eu sair eu vou estar debaixo de desobediência. E falou que era Deus que estava falando. E aí você olha aquilo, você fala: meu Deus, que aberração. E você não tem nem como, né, irmão? São 30, 40, 20 anos de uma religiosidade. E aí você tenta enxertar esse evangelho aos poucos, né, irmão? Esse evangelho de Cristo, falando que a Escritura é a palavra, que Deus quer te salvar, não é uma religião que te salva, né, irmão? E você tenta ser usado por Deus ali, mas você vê a dificuldade das pessoas não estarem meditando. Tá vivendo atrás de pregação, de revelação, coisas que... Pera aí, irmãos. Rapidinho. Só ver um negócio aqui. Porque a bateria não estava funcionando. Mas agora está, me perdoem, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Amém, glória a Deus. Me perdoem. É que estava no carregador aqui a câmera, e aí deu aqui que estava com falha, né? E aí que ela estava sem bateria. Mas vamos continuar, me perdoem. Então nós estávamos falando, nós estávamos lá, né, José? A gente tenta, né, ser usado como instrumento, mas a gente vê a dificuldade das pessoas que não meditam na palavra. Ficam atrás de revelação, de homens que dizem: eis que te digo isso, eis que Deus diz aquilo, eis que aquilo. Atrás de homens que falam coisa que você sabe que atrás tem sempre um interesse. Eu não estou falando que não existam homens e mulheres de Deus, mas eu estou falando para vocês que Deus deixou a Bíblia, o cano, a palavra, a Santa Escritura, né? Para que você meditasse, para que você não fosse enganado. E olha só, muita gente hoje está deixando de ter uma vida com Deus, viver a presença de Deus, porque fala: não, eu tenho comunhão com Deus, Deus fala comigo, e está esperando Deus do céu falar com ela, mas não, Deus falou: eu já deixei tudo para você, e o Espírito Santo. Se você ler a minha palavra, se você me buscar, né, irmão, de todo o seu coração, como a irmã Juliana, eu acho que na oração falou ontem, de todo o meu coração, ele se deixa ser achado. Porque é o prazer, é a alegria dele que você venha conhecer a ele, e você vai conhecer a Cristo através da palavra. Então, irmãos, por que você está falando isso hoje, irmão André? Porque, irmãos, estamos chegando no final do ano novamente. Muitas palavras foram pregadas aqui, nos outros cultos, em outras casas, né, irmão? E temos chegado no final do ano onde, de novo, líderes religiosos, irmãos nossos, que ainda não entenderam alguma coisa, vão viver práticas pagãs,
Vão viver coisas que desagradam a Deus por um único motivo: por não meditar nas Escrituras, por acreditar e ser levado por homens. Homens que, infelizmente, porque eles não conseguem viver sem algo, ele introduz aquilo dentro da igreja. Eles acham que aquilo é banal. E acaba levando a igreja a fazer a mesma coisa. Então eu não quero que vocês sigam o que eu falo. Mas hoje eu estou pregando para vocês seguirem a Bíblia. A Bíblia, ela é o caminho que vai levar a Deus. Ela vai te direcionar, assim como aquele povo de Bereia, meus irmãos. Olha que coisa linda. Deus chama aquele que medita na palavra dele, que vai procurar as Escrituras como alguém nobre. Você não é nobre pelos seus atos de caridade. Você não é nobre porque você tem muito dinheiro, você tem um sobrenome de brasão. Você não é nobre porque você é muito bonito ou muito rico. Você não é nobre porque você tem um intelecto além do normal. Você não é nobre porque você é de uma família rica. Você não é nobre porque você é conhecido na cidade. A Bíblia, Paulo falou que aquele povo era nobre, mais nobre que o povo de Tessalônica, porque eles buscavam a palavra diariamente. Olha, eu vou reler com vocês, ó. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse e examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Ó, eles receberam com interesse. É igual vocês estão aqui. Eu creio que cada um de vocês que entrou hoje entrou interessado, querendo aprender, ouvir a Deus, né? Saber o que é Deus, como Ele age, o que Ele quer falar através do instrumento dele, que aqui hoje sou eu, mas se Deus me desligar não sirve para nada, é só o instrumento. Bom e perfeito e glorioso é quem toca o instrumento, não é o instrumento. Então, através do instrumento, talvez você entrou interessado hoje e falar: o que Deus vai falar hoje? Eu preciso tanto, Senhor, ouvir sua voz. E Deus, talvez através dessa live, deste culto, Ele fala: filhos, eu falo todo dia com vocês, mas talvez eu estou na sua cabeceira fechada, ou estou aberto na sua cabeceira, mas você não medita. Quantas pessoas têm a Bíblia na cabeceira ou na sua sala aberta na frente do móvel, mas ela não passa um minuto lendo a Bíblia, querendo entender? Quantas pessoas ela ouve uma pregação até abençoada, mas ela passa a semana toda sem meditar naquela pregação, sem ler, sem buscar entender o que foi passado pelo pregador? Talvez você tenha uma Bíblia na sua cabeceira, mas quando você vai dormir, você está vendo seu celular. Quando você acorda, você vai ver o seu celular. Antes de você ir trabalhar, você não ora, você não lê um versículo, você vê a notícia do celular. Quando você chega em casa, a primeira coisa que você faz é tirar o celular do seu bolso, da sua bolsa, e ver se alguém te chamou nos seus grupos sociais. E a sua Bíblia está esquecida. Aí um dia, quando você necessita, você fala: queria tanto que Deus falasse comigo, estou passando luta, eu vou ouvir uma pregação, eu vou tirar um salmo. Ou igual aquelas pessoas que gostam de caixinha de promessa, né, irmão José? Vou ver uma promessinha aqui. Eu nunca vi essa caixinha de promessa ter uma disciplina, né, irmão? Só tem coisa boa. E aí as pessoas ficam vivendo dessas futilidades. E é por isso que a casa está sendo construída na areia. E aí chegam os momentos difíceis, momentos de decisão na nossa vida, onde não sabemos para onde ir, o que fazer, e tomamos a atitude errada e pagamos a consequência. Porque às vezes te foi pregado e você não meditou. Às vezes, antes de você fazer algo, você não consultou as Escrituras. Não buscou saber o que Cristo te manda fazer. Mas se eu for fazer tudo o que Deus me manda fazer, irmão, vai ser complicado. É melhor ser complicado para o mundo e descomplicado com você, com Deus, do que você ficar complicado com Deus, irmão. É mais fácil, eu garanto para vocês. E para vocês terem esse discernimento, nós temos que ser como aquele povo de Bereia, nobre,
nobre não porque eles eram importantes, mas porque eles receberam o evangelho com interesse. É como eu falei, né, irmão José? A minha esposa sabe, eu fiquei muito feliz de ter ido na casa das minhas irmãs, da irmã Eliane, da irmã Roberta. Depois a gente foi visitar outra irmã lá, né, Cíntia? Que eu falando do perdão, do amor, você via a lágrima correndo no rosto, você fala, meu, que bom falar desse evangelho. Que bom hoje poder anunciar a verdade, não ser instrumento de engano, né, irmão, como nós éramos antes. Mas como hoje é bom pregar a verdade, não carregar culpa, né, irmão? Poxa, como é legal. Eu lendo essa palavra aqui, irmãos, eu me lembrei que a primeira vez que o irmão José foi pro monte, né, irmão, no propósito, tinha um jovem lá, e eu depois de 10 anos achando que eu era convertido, que eu era evangelista, que eu era isso, eu acho que foi a primeira vez que eu evangelizei de verdade. O irmão estava comigo, né, um jovem lá, né, que era do meio do tráfico. Ele estava decidido a acabar com a própria vida, né, irmão, falou que ia trocar tiro com a polícia. E ali nós pregamos o reino, nós não pregamos placa de igreja, não pregamos nada, pregamos o reino. Perguntamos se ele queria aceitar o Senhor, né, irmão? Se ele se arrependia. Ali nós fizemos a oração que Cristo nos ensinou, né? De conversão, de arrependimento, né? De aceitação. Irmão, foi a coisa mais linda. Coisa mais linda. Aí você fala, é glória para você, não é nenhuma glória minha. A maior glória é ter falado de Jesus para aquele jovem. E eu falo para vocês, é como Paulo aqui falando. Eu imagino a alegria dele quando ele chegou numa cidade, ele tinha vindo de outra cidade e estavam perseguindo eles porque eles estavam pregando o evangelho. Aí às vezes você está entristecido, né, irmão? Porque às vezes você prega o evangelho, as pessoas te julgam, te criticam, ou até falam, eu não acredito que é isso não. Até tentam colocar culpa, né, em cima de você para não aceitar o evangelho de Cristo, né? Para se esconder através da religiosidade. Mas Paulo chegou ali naquele povo de Bereia, né, nos bereanos, eu imagino a alegria dele, né, José? É a mesma alegria, irmãos, que eu imagino que eu tive com a irmã Roberta. Ao ver as lágrimas da irmã, quando ela falou, eu quero viver com Cristo, a irmã Eliane falou, eu quero sentir isso. Poxa, eu fico imaginando Paulo, né? Às vezes passando por prova, por lutas, por dificuldades, mas quando encontra alguém interessado, eu acho que some toda a dor, né, irmão? Todo o cansaço. É por isso que vale a pena continuar, é por isso que vale a pena progredir, é por isso que vale a pena continuar descendo, desconstruindo e aprendendo do reino de Deus, e é somente através da palavra. Eu queria deixar isso para vocês bem claro, que vai chegar agora o final do ano, talvez vocês vão receber convites, ou vocês vão ouvir pessoas religiosas falando, isso não tem nada a ver, não tem nada demais. Você vai ouvir pessoas dizendo, eu também sou crente, pratico essas coisas. Eu também sou crente, mas para mim não tem problema isso. Talvez você vai ouvir esses engodos, esses enganos, essas meias verdades, esse meio cristão, e você vai falar, mas para eles não tem problema, talvez essa igreja é tão grande, talvez é isso, talvez é aquilo, por que só eu? Lembra que Cristo lidou com poucos, escolheu a poucos para anunciar o evangelho, e foram poucos que seguiram eles. Não queira ser como a multidão, meus irmãos, não seja mais um, mas seja diferente, expresse a Cristo. Negue o mundo, negue os desejos da sua carne, negue as coisas religiosas, mas se sujeite à vontade de Deus. Resista ao pecado, em nome do Senhor Jesus. Eu falei tudo isso para levar vocês. Eu queria que vocês abrissem comigo no Salmo 19, por favor. Se vocês puderem aí, se não, marquem e leiam, por favor. Salmo 19, a gente vai ler a partir do versículo 7, tá bom? Salmos 19, a partir do versículo 7. Glória a Deus, meus irmãos. Salmo 19, verso 7. Na minha Bíblia vem dizendo assim:
A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábio os inexperientes. Olha que bonito, meus irmãos. Eu vou devagarinho com vocês, ó. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Irmão, se você medita na palavra de Deus, ela é perfeita. Ela vai te aperfeiçoar. E ela revigora a sua alma. Às vezes você está cansado, abatido, você acha que é o trabalho. Você acha que é as lutas. Você acha que é os problemas. Você acha que é as perseguições. Não é. Você quer o renovo? Ser revigorado? Renovar suas forças? Medita dia e noite na palavra de Deus. Está vendo o segredo de você ler a palavra de Deus? De você meditar na palavra de Deus? Você fala, irmão, ando muito cansado. Irmão, só tenho vontade de dormir, não tenho vontade de levantar. Não são os problemas. O problema não é o seu marido, seu filho, seu casamento, seu trabalho, seus irmãos, sua família. Não é isso. É porque você tem buscado pouco. Se aprofundar nas escrituras. Ah, mas eu tenho orado bastante. Ore, jejue, consagre, mas leia. Medite. A palavra de Deus, ela vai renovar, vai te revigorar, vai te animar, ela vai te exaltar, ela vai exaltar o seu ânimo, ela vai te colocar para cima, ela fala, continua na caminhada, pode estar difícil, pode estar uma luta tremenda, mas a palavra ela vai sempre te motivar. Às vezes as escrituras vai te disciplinar também, vai te corrigir, porque Deus é um pai que te ama e açoita o filho que ama. Não por ódio, não por castigar, mas porque ele quer ver você no caminho. E a palavra de vez em quando ela vem nos poldando, né, José? Porque nós somos como uma árvore. Nós damos frutos e depois de dar os frutos, né, irmão? Os galhos ficam secos e aí tem que vir, né, o jardineiro poldar aqueles galhos secos, poldar, para que a gente venha florescer, né, irmão? Venha crescer flores na gente de novo e que venhamos dar fruto de novo. Então, Jesus é a mesma coisa, a palavra é a mesma coisa. A gente vem vivendo dias difíceis, vem anunciando o evangelho. Aí, às vezes, a gente vai se cansando como uma árvore, né, irmão? Aí vem o jardineiro e polda. Aí esse é o poldar, é quando a palavra começa a te quebrar. Ó, eu tô tirando os galhos secos, aquela doutrina velha, né, irmão? Aquele pensamento velho, eu vou renovar de novo a palavra no Senhor, eu vou renovar na Senhora, ó, eu vou renovar. Aí vai tirando, aí você vê aquela árvore, né, irmão? Peladinha, sequinha, você fala, isso aqui não vai nascer mais nada, mas o jardineiro cuidou. Aí no tempo certo ela começa a dar as folhas, começa a ficar verdinha, né, irmão? Aí começa a dar as flores do fruto, e aí logo vem o fruto, né, irmão? E aí a pessoa fala, nossa, eu não pensei que aquela pessoa ia dar fruto de novo. E é assim que a palavra nos conduz. Isso é o revigorar da palavra de Deus na nossa vida. Quando a palavra de Deus tem efeito na nossa vida, ela sempre nos renova, ela traz o renovo, o revigoramento do ânimo, do prazer. Às vezes as lutas cotidianas, as coisas desse século, né, irmão, nos desgasta, nos cansa, mas quando você medita dia e noite nessa palavra, ela traz o refrigério, ela traz o revigor, ela traz o ânimo, né? Deus ele te anima, ele te exorta a continuar, fala, vai meu filho, a luta tá grande, você tá esperando algo aí, mas medita na minha palavra, confia, acredita nas escrituras, porque eu inspirei homens para escrevê-la, para deixar para você como se fosse um testamento, como você viver, um manual. Se você viver por essa palavra, você não vai se dar mal. Você vai passar luta? Vai. Você vai ser perseguido? Olha aqui, Paulo não foi perseguido? Foi. Mas em tudo somos mais que vencedores em Cristo. E no verso 8 diz assim, ó. Só para falar. E no finalzinho do 7 diz assim, e tornar sábios inexperientes, né? Fala assim, ó, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios inexperientes. Quer dizer, como é que a gente vai se tornar experiente, né, José? Através dos testemunhos do Senhor. Qual que são os testemunhos do Senhor? Vamos lá.
Através de Adão, o que aconteceu com Adão e Eva? Eles estavam no paraíso e pecaram, não vigiaram. Aí a palavra escreveu, né, irmão? O que aconteceu? Pela desobediência, o homem perdeu o paraíso, não é verdade? E aí depois vem Caim e Abel, né, irmão? Pela inveja, o homem cometeu o primeiro homicídio, né, irmão? E aí Deus vai trazendo, tá vendo a experiência? Ó, não ande assim, não faça isso, não tenha inveja, não minta, não seja desobediente, ame a mim. E você vai atraindo experiência através da palavra de Deus. Ah, como é que um jovem, que nem o irmão José, ele é um jovem, prega para pessoas que estão na igreja há muito tempo. Você fala, mas como é que o irmão prega assim, tem essa experiência? Não vem de homens. Vem do tempo que ele passa com Deus. Mais tempo ele passar com Deus, mais experiente ele vai se tornar, mais maduro, mais preparado. Assim é o irmão Renato, a Leila, a Eliane, a Paula, eu, assim. Eu falava pro irmão José quando ele era bem novinho, né, irmão? 15 anos, né? Eu falava, quando você chegar na minha idade, eu tinha 26, né? Você chegar na minha idade, se você tiver na palavra de Deus, né, irmão? O senhor vai ter muito mais experiência com Deus, porque eu comecei não tarde, mas o meu encontro com Deus foi tardio para mim, né? Eu vim conhecer a Cristo depois dos meus 20 anos, depois do meu casamento. Então, olha só, o José era um jovem, né, irmão? Eu falava pro senhor, né? E eu falava para ele, ó, se você continuar na palavra de Deus, quando você tiver a minha idade, você vai ser um marido melhor que eu, vai ser um pai melhor que eu, vai ser um irmão melhor que eu. Não por nada, mas porque ele vai estar na palavra mais tempo que eu. Mas hoje em dia as pessoas não querem ensinar isso, né, irmão? Eles querem ser os melhores, né, José? Mas olha só, a palavra de Deus é tão abençoada que fala assim, ó, você quer ser experiente, quer ser maduro, quer saber lidar com as coisas do cotidiano, leia a Bíblia que eu vou te ensinar tudo e como você deve agir. E aí no 8 vem dizendo assim, ó, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Olha que lindo, a palavra do Senhor traz alegria ao coração. Aí lá tem um salmo que fala assim, o vinho alegra o coração, né? Aí o pessoal, viu? Nós pode beber um vinho que alegra o coração. Não. É porque o seu coração está triste porque está faltando alguma coisa. E você está querendo encontrar no vinho aquilo que você só encontra em Cristo. A palavra de Deus alegra o seu coração. Sabe por que alegra? Quantas vezes você estava abatido, triste, e um versículo te animou, te consolou, te confortou. Um versículo trouxe ao seu coração esperança. Um versículo trouxe você a consciência, ou cair em si que você fez algo errado, mas que ainda há esperança. Essa é a alegria verdadeira. Por isso que temos que estar na palavra, meditar como aquele povo de Bereia. Quer ser feliz, quer estar contente, quer ter ânimo, vigor para ser uma esposa, para ser um marido, um funcionário, um irmão. A palavra de Deus. Somente as Escrituras. Ela vai te dar ânimo, ela vai te revigorar, ela vai te transbordar, ela vai te trazer alegria. E olha só, o 9 vem dizendo assim, o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, todas elas justas. Olha que lindo. Toda a palavra do Senhor, tudo que Ele ordena através dessa palavra que é justo. Irmão, é justo alguém bater no meu rosto e eu dar outra face? Talvez para nós que somos carnais e falhos, né, José? Não é. Mas para o nosso Deus é. Porque quando você dá outra face, você constrange aquele que te bateu, aquele que te ofendeu. E ele fica constrangido com amor e com a humildade. E talvez através dessa atitude, essa pessoa vai vir e aceitar o Evangelho. Aí tem um versículo que o irmão leu para mim, eu não esqueço. A injustiça do mundo produz a justiça de Deus.
quando você pratica a palavra de Deus, quando você medita nela, você acredita fervorosamente que essa palavra é viva e verdadeira, que você não tem que levar para o jeito que você pensa, do jeito que você acha, mas viver ela literalmente. Ela produz fruto de salvação não em você somente, mas no seu próximo. Eu vou falar algo para vocês aqui, olha como é lindo. Deixa eu falar, os rios eles bebem água. E as árvores, elas comem do fruto que elas dão? Deus, ele criou a gente sempre, ele criou as coisas, ele criou os seres, ele criou tudo para servir ao próximo. Assim somos nós. Quando alguém nos machuca, a gente dá amor. Cristo, ele veio, Cristo falou assim, eu vim não para ser servido, mas para servir a todos. Olha o propósito de Cristo, né, irmão? Agora a gente não. A gente às vezes está cansado, né, José? Não quer visitar. Está cansado, né, irmão? Não vou ajudar o irmão. Estou cansado, eu não vou orar. Hoje eu quero jogar videogame. Eu não quero ir visitar ninguém, não. Eu tenho outras coisas. Eu tenho que comer. Eu tenho que filar a boia na casa do meu pai. Não dá para fazer o evangelho, não. Irmãos, nós somos carnais nessa hora. Mas quando você começa a meditar na palavra de Deus, se aprofundar nela e mergulhar, descer, você acaba deixando suas vontades, suas paixões, o que você gosta de lado, para servir. Para servir como o seu Senhor serviu. Sabe, quando uma mãe ela abandona, às vezes, a própria vida para cuidar do seu filho, às vezes tem gente que fala, você é idiota. Não, ela está servindo. Às vezes você, como irmão, como filho, né? Eu tenho testemunho, né? Às vezes a irmã José fala assim, eu queria cuidar mais da minha mãe, eu fico muito feliz. Porque tem filhos hoje que se vê o pai e a mãe morrendo, não tá nem aí. Mas a irmã fala, eu queria cuidar mais da minha mãe. Aí tem gente que fala, que menina boba, já é casada e ainda se preocupa com a mãe. Não, ela quer servir. Ela tem o amor de Cristo. Pior é o filho que nem visita os pais, que nem ora pelos pais. Pior é o irmão que vê o outro irmão cair num buraco, não vai lá estender a mão porque ele tá tão ocupado, tem que ganhar o dinheiro do outro dia, né? Tá se preocupando com a sua riqueza, com o seu celeiro. Mas quando você começa a meditar nessa palavra aqui, irmão, quando você começa a descer, viver ela, você acaba desconstruindo o seu eu todinho e começa a viver o eu de Cristo. Cristo dentro de você. Quando você começa a entrar na palavra de Deus e mergulhar, irmãos, eu estou sentindo algo aqui sensacional. Vontade de chorar, irmão. Quando você começa a mergulhar nisso daqui, você vê que as suas vontades são secundárias, seus sonhos são secundários. Maior é o projeto de Deus. É Deus, é a vontade de Deus. Mas para isso, uma pessoa só consegue isso meditando como aquele povo de Bereia, recebendo com atenção, levando a sério o Evangelho e meditando dia após dia. Não é de sábado, não é de domingo, não é de sexta, é todo dia, constando, Senhor, o que o Senhor falou hoje, o que o Senhor quer falar hoje. Você vai ver que vai ficar muito mais leve a sua vida. Olha só o versículo 10. Diz assim, perdão, viu, irmãos? Eu me emociono mesmo, eu sou isso daqui. O José me conhece, né, irmão? Então, eu não tenho conversa. Eu amo a palavra de Deus, irmãos. Eu lembro do José, o jovenzinho, né, irmão? E eles iam lá pra minha casa e eu mesmo na luta, né, minha esposa na luta. E eu amava falar da palavra de Deus pra eles. Às vezes eles saíam do culto, né, irmão? Ia pra casa pra ouvir a palavra de Deus. Eu já não estava mais congregando no ministério onde eu saí. E eles saíam do culto e iam lá pra casa, né, irmão? E eu tinha um prazer. A palavra de Deus foi o que me segurou.
Então eu vou falar uma coisa para vocês. A palavra de Deus, ela é sensacional. Sensacional. No versículo 10 diz assim: são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces que o mel, do que as gotas do favo. Olha que lindo. Olha o salmista falando: Senhor, os seus mandamentos, os seus preceitos, a sua palavra, as suas ordenanças é melhor que o ouro mais puro dessa terra. É melhor que o mel mais doce, que os favos mais docinhos. Aquilo que pode ser mais desejado desse mundo, a sua palavra é melhor. Aquele povo de Beré, eles eram nobres, mas eles desejavam conhecer a Cristo mais do que ter o ouro puro. Será que nós que se dizemos cristãos hoje temos esse desejo ao ler? Quando você abre a Bíblia e você lê um versículo desse, será que você se delicia? Você desfruta, você se regozija, você se alegra em estar podendo ler. Deus te deu um dom de ler, de enxergar as palavras, de ouvir, de entender, de te fazer inteligente. Será que você agradece, que nem eu falava com o irmão José, será que nós agradecemos pelas coisas mais básicas, mas tão importantes? Olha o que Deus está falando, irmãos, melhor que o ouro mais puro dessa terra, puro, melhor que o favo de mel mais doce, mais saboroso que um homem pode desfrutar, é a palavra de Deus, é o falar de Deus ao seu coração. Será que quando nós abrimos a Bíblia, nós abrimos com esse coração aberto, falando: hoje eu vou me alimentar do que é mais precioso, do que é mais saboroso, do que é mais rico, do que é mais nutriente, como o irmão pregou uns sábados atrás? O alimento vem da palavra. Porque isso aqui hoje em dia nas igrejas, tem crentes tão raquíticos, tão anoréxicos, tão magros. Você vê pessoas bem arrumadas, tudo, mas você olha para a pessoa, são sepulcros caiados, porque vive atrás de coisas de homem, acreditando em homens, em sinais, e não leem a Bíblia. Você vê não é igreja, né? Você vê pessoas que vivem no meio evangélico raquíticos, desnutridos. Quando vem uma luta, sucumbe. É como se você pegasse uma gripe e já caísse de cama, né, irmão? Porque está tão enfermo, não se alimenta da palavra, não recebe os nutrientes, não recebe a força que vem do evangelho, é a palavra. Talvez você está ouvindo essa palavra agora, meus irmãos, e agora você entende por que você se sente tão cansado, tão abatido, tão triste às vezes. E o diabo, ele quer ser ilusório, ele nos ilude, ele fala que é o trabalho, né, irmão? Ele fala que é as contas, ele fala que é as preocupações. Não é. É porque você não tem meditado como o povo de Bereia. Você não tem recebido com prazer esse evangelho. E aí eu me alegro, irmãos, quando eu prego para pessoas desconhecidas e ela recebe, né, José? Meu, que evangelho é esse? Que negócio é esse, né, José? Não sei quem que falou assim: eu não tinha ouvido isso ainda não. Tá na Bíblia. Mas eu me alegro que nem amanhã o irmão, através do Espírito Santo, vai trazer a palavra no culto. E eu falei pro irmão, já estou preparado para fazer 1000 perguntas aqui. Às vezes pensa que é brincadeira, o José me conhece, mas é um prazer que o irmão continue desenvolvendo, né, irmão? É gostoso. É gostoso. Então eu queria que vocês entendessem, queria que vocês soubessem, que vocês sentissem isso. A palavra de Deus, ela é saborosa. Ela traz os nutrientes necessários, como o irmão pregou.
Ela é mais importante e mais pura que qualquer coisa que você pode desejar nessa terra. O que for a pedra mais preciosa, aquilo que for mais de valor nesse mundo, não se compara a um versículo, a um mandamento, a um falar de Deus através da Escritura. Meu irmão, para de ficar iludido. Não, vou ficar aqui, Deus vai descer do céu e falar comigo. Ele já falou aqui, ó, a Bíblia. Ele deixou tudo para você. Ele está te ensinando. Ele quer falar todas as manhãs, toda noite, ao entardecer. Ele quer falar com você. Abre a Bíblia que ele vai falar. Se você tiver um coração aberto e sensível, sem nenhuma intenção maldosa, ele vai falar como a irmã Oronte. Deus se deixa achar. Aleluia. E no 11 vem dizendo assim, ó: por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Olha só que lindo, irmãos. Pela palavra de Deus, quem é advertido? Deus, ele te adverte: não vá por esse caminho, minha irmã. Não faça isso. Deus, ele te adverte, ele vem advertindo o povo: não caia no engano, cuidado, saia desse meio, não se misture, se santifique. Mas você não, a palavra está te advertindo. Aí um dia, talvez não haja mais tempo, Jesus volte e você fala: mas Senhor, eu achava que era a propósito do Senhor eu continuar no meio da bagunça. Jesus falou: eu te adverti na palavra. O santo não se mistura com o profano. O sagrado não se mistura com aquilo que é impuro. A luz não se mistura com as trevas. Não há comunhão. Jesus, ele vem te advertindo, porque um dia você vai estar perante um trono branco e não vai ter desculpa. Lá vai ter o justo e poderoso juiz. Hoje é o nosso advogado, mas lá ele vai ser juiz. Lá não vão ter argumentos. Então hoje a palavra nos adverte. Olha só, o salmista diz assim: a grande recompensa em obedecer-lhe. Olha só, quem obedece a palavra de Deus é recompensado. Aí os irmãos falam: é dinheiro? Não, não é. Recompensa em ter uma vida com Deus, herdar o reino dos céus. As demais coisas serão acrescentadas. Deus não vai deixar faltar o pão sobre sua mesa. Deus, ele vai curá-lo sim através da obediência. Deus vai transformar. Deus vai operar, porque Deus, ele é o Deus do impossível. Mas obedecendo a palavra de Deus. Você acha que Deus, ele quer curar alguém que está na rebeldia? Primeiro ele quer tratar a rebeldia, ele trata de dentro para fora. Mas tem gente que acredita nessas igrejas que a pessoa está lá, está no vício. Eu fui curado, mas está no vício. E fala que foi Deus. A Bíblia fala que o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Como é que... Vocês entenderam como as pessoas não leem a palavra de Deus? É impossível, não é que Deus é impossível Deus agir. É que Deus, ele tem o meio dele. É impossível Deus agir de uma forma aonde o pecado está ali no meio. Primeiro ele vai tratar do pecado. Ele vai tratar da causa, né, José? Não do sintoma, né? Talvez você está enfermo, como aquela mulher corcunda, 18 anos, né? Era 18? Eu acho que era 18 anos. Uma mulher andava encurvada 18 anos. É 18, José? Não... É? Sim. Ela andava encurvada por algo. E ali Jesus tocou nela. Mas antes tratou da causa, não do sintoma. Deus, ele quer tratar na raiz da situação. Deus não quer que você seja somente curado da carne e vá para o inferno, não. Ele quer te salvar. E a cura é consequência. Ele quer te curar, né, irmão? Ele quer te tratar, ele quer te salvar. E a prosperidade é consequência. Mas isso não é a causa. E aí você vê pessoas que não estão lendo o Evangelho, se enganando nessas coisas. E olha só o que diz o versículo. Vamos continuar o 12.
Quem pode discernir os próprios erros? Absolva-me dos que desconheço. Olha só que bonito. Quem pode discernir os próprios erros, né, José? Né, meus irmãos? Às vezes você comete um erro. E como é que você vai discernir? Através da palavra. Deus fala assim, não andai na roda dos escarnecedores. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem fala palavrão escarnece de Deus? Que você está na roda de homens e ele está falando da mulher do próximo, está escarnecendo das coisas de Deus? Deus fala, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não é verdade? É coisa de Deus. Deus, ele fala que nós não devemos andar com os beberrões. Se você está num lugar onde as pessoas bebem, sempre vai ter uma conversa errada, né, irmão? Sempre vai ter algo ruim, então não deve andar. Quer dizer, quem pode discernir os próprios erros? A gente não pode, mas através da palavra, como aquele povo de Bereia, você consegue não cair no buraco. E ainda o salmista diz assim, ó, absolve-me dos que desconheço. Talvez nós cometemos erro que nem conhecemos. E o salmista já pede perdão, porque ele sabe que é falho. Olha um coração de um homem, né, irmão? Que reconhece sua pequenez. Às vezes cometemos algo que desconhecemos que é errado, né? Como aconteceu algumas semanas atrás, né, irmão? Olha que lindo. Deus é bom. Ah, irmão, pra mim não há erro, né? Ah, eu achava que era assim. Porque faltou a meditar na palavra, né? Mas olha como Deus é lindo. Ele fala assim, ó, absolve-me dos que desconheço. Nós não tínhamos esse conhecimento. E Deus nos absolve, sabe por quê? Você é sincero, Senhor, eu não fiz de maldade. Eu posso ter errado, mas eu não fiz com conhecimento de causa. Me perdoa. E Deus vem e fala assim, eu não levo em conta o tempo da ignorância. Ei, José, não é para nós permanecermos na ignorância. Mas Ele não leva em conta, meus irmãos. Por isso temos que meditar. Aí no final, no 13, diz assim, ó, também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Olha que lindo. O que é os pecados intencionais? Você sabe que adulterar é pecado? Roubar é pecado? Mentir é pecado? Fazer contenda é pecado? Adorar outro Deus é pecado? Só que dentro, a Bíblia diz assim, ó, que o pecado jaz à porta, cabe você dominá-lo. Por isso que é bom ler. Hein, José? O povo de Bereia. Ah, irmão, então o pecado está à porta do meu coração, tá? E você tem que dominá-lo. Tem que orar a Deus, Senhor, tem pecado que ele vem sobre a minha vida. Tem coisas que eu era fraco no mundo. Ó, eu era fraco com bebida, eu era fraco com mulher, eu era fraco com dinheiro, eu era fraco com briga, o meu gênio. Ah, Senhor, eu era uma pessoa rancorosa, uma pessoa que guardava mágoa. Você tem que estar sempre orando e meditando na paz. Senhor, livra-me dos pecados intencionais, aquilo que eu tenho a intenção de fazer, aquilo que você gosta. Talvez você no mundo gostava de tomar cervejinha, né? Tomar o seu vinhozinho. Mas agora você sabe que não agrada a Deus. Talvez no mundo você não ligasse de falar uma mentirinha. Talvez no mundo você não se importasse de estar na roda onde os homens estavam falando de outras mulheres, mulheres até casadas. E você não se importava, aquilo não te constrangia. Mas hoje, às vezes você gostava de estar no meio dos seus amigos do mundo, onde eles faziam piadinhas, você falava, mas eu gostava, que eu ria bastante, me alegrava, Mas esses pecados intencionais, você tem que dominá-los. E você tem que estar, como é que você domina? Lendo a palavra, se alimentando, né, irmão? Não sendo um evangelho raquítico, anorexo, magrelo, sem saúde, sem vitaminas, mas se alimentando dos nutrientes da palavra. A Bíblia diz lá em Isaías, ao som de muitas águas transbordarei. A palavra, Deus falando com você, você falando com Deus.
através da palavra. E olha só no 14 para terminar, diz assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Olha que lindo! Glória a Deus! Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Você viu? O salmista falando, aí o povo de Bereia fala, aí Paulo pega pro povo lá, ó, que tudo que saia da sua boca seja agradável, seja manso, seja para edificar os seus irmãos. Aí o povo de Bereia veio nesse salmo e falou, nossa, testifica, porque o salmista falou assim, que tudo que saia da nossa boca venha te agradar, e a meditação do meu coração, que é os meus pensamentos, sejam agradáveis a ti, que eu pense em coisas boas, coisas saudáveis, coisas que edificam. E nem eu falava pro José hoje, né, irmão? Nós estávamos aqui em casa e falamos, pô, às vezes você fica em casa com planos. Ai, Senhor, eu podia fazer isso pro Senhor. Ai, ia ser tão bom falar do seu amor desse jeito. Senhor, me ensina como evangelizar. Esses pensamentos agradam a Deus, mas tem gente que tá tão fraquinho, que ficou 10 minutos vazio, sem pensar em nada, começa a pensar em besteira. Já começa a pensar em maldade, como ganhar para trapacear os outros, ou pensar mal do irmão. E às vezes dentro da igreja. E olha só no final ele fala assim, ó, minha rocha e meu redentor, resgatador. Minha rocha e meu resgatador. Aí Paulo pregando para o povo de Bereia, imagina só, falando assim, que Jesus era o resgatador. Jesus veio resgatar o povo da boca do lobo. Aí o povo de Bereia falou, eu quero saber se é verdade. Aonde que fala que Jesus é o resgatador? Aqui. Aí fala, nossa, bate mesmo. Viria um resgatador. Aquele que ia tirar a ovelha, né, da boca do lobo. Aquele que seria a minha rocha, onde eu estaria alicerçado. Então quando você ouve uma pregação, irmão, quando você lê uma palavra, consta na Bíblia, seja nobre. Seja nobre, não seja enganado. Aleluia. Porque, irmão, mas por que você está pregando isso hoje? Porque, irmãos, infelizmente, hoje muitas pessoas pregam. Hoje muitas pessoas discorrem da palavra de uma forma até que nos ilude. Bonita, né, irmão? Sábia não, né? Inteligente. Usam a palavra de Deus para coisas de dinheiro, para outros tipos de coisa. E tem muita gente que está caindo. Muita gente se deixando levar por sinais. Deixa eu falar para vocês o que eu senti no Espírito hoje. E creio que estou sentindo a presença de Deus aqui. Não deixe se levar por aparência ou por sinais. Eu converso muito com o irmão Josiel e a Bíblia vem dizendo que no fim dos tempos esses falsos profetas, esses homens, né, que vão levar as pessoas à perdição, eles vão fazer até fogo cair do céu. Como Elias orou um dia e Deus derramou fogo. E muitos vão dizer que são homens de Deus, mas não é. É só para te iludir. A Bíblia fala que o diabo ele vem como anjo de luz, ele vem sorrateiro, ele vem enganoso, ele vem traiçoeiro, ele vem com ilusão. Toma cuidado, irmão, com o que você ouve e do que você se alimenta. Eu não sei porque eu estou falando isso, irmão. Nem ia falar. Mas toma cuidado. Seja seletivo, seja separado nesses tempos. Medita. Eu sei que é difícil, irmãos, porque talvez à sua volta ninguém viva isso. Todo mundo está viciado em redes sociais. Todo mundo tem um Deus hoje, não é o Deus de pau, de pedra, de madeira, não. Não é essas imagens de escultura, é esse daqui, ó. É o celular. As pessoas saem sem carteira. As pessoas esquecem o óculos, esquecem tudo, mas o celular tem que estar no bolso. As pessoas saem olhando o celular, ela chega no lugar, é celular. Porque aqui tem o Deus dela, aqui tem tudo que ela precisa. Irmãos, tudo que nós precisamos é a palavra de Deus. Me desculpem falar isso. Um dia eu já preguei sobre isso.
Mas toma cuidado, talvez vocês estão iludidos, achando que outros deuses é somente de escultura, é somente as pessoas que congregam em outras religiões, que adoram pessoas de madeira, ou colocam a foto de um homem na camisa, que é idolatria. Talvez você esteja achando que idolatria é só isso. Mas quando você não vive sem isso, você se tornou idólatra dentro da igreja. Então tome cuidado com o que você escuta. Tome cuidado com as pregações que você ouve. Independente do que você escuta e do que você ouve, medite, vá ler. Fala, Senhor, eu vou ruminar essa palavra até entender o que ela é na essência. O que o Senhor quer falar comigo. E vocês vão ser homens e mulheres fortes. Quando vier a tempestade, vocês vão estar na rocha, alicerçados. Amém? Deus, Ele é bom, meus irmãos. Tudo que você precisa está aqui, ó, na Bíblia. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de Cristo. Não tem homens, não tem mulheres, não tem dinheiro, não tem recurso nenhum que te leve a Deus, a não ser o Filho. E o Filho era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo está aqui hoje para nós. Cristo está presente. Em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar a noite de vocês. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham ouvido com o coração mesmo, aberto seu coração, e que depois da live, amanhã, nos próximos dias, se assim Deus permitir, vocês meditem, leiam, releiam. Fala, Senhor, eu não quero ser enganado. E Deus vai falar muito mais com vocês, para a glória dele, em nome de Jesus. Amém? Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Queria agradecer a vocês pela oportunidade. Queria dizer a vocês que é muito bom, independente das lutas, falar de Cristo com vocês. Falar para vocês que é muito bom ter vocês como igreja. Que vocês são bênção de Deus. Independente do momento que passamos. Eu creio que Deus está trabalhando. Ele está construindo o reino dele no coração de vocês. Cada semente lançada não é em vão. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar agora, interceder. Não sei se alguém quer orar, a irmã Eliane, a Leila. Sempre temos oportunidade, porque sempre falamos que Deus fala através dos irmãos, né? Se alguém quiser, pode se manifestar, falar, eu quero orar hoje, o irmão Renato, ele com o celular, né? O senhor não tem que pedir não. É só quando eu tô, né? O irmão Renato, a Paula, minha irmã Paula, glória a Deus pela vida da senhora. Minha irmã Leilinha. Minha irmã Eliane, como eu falei, alegrou minha vida quando eu fui no interior, né? Muito lindo. O senhor tá me ouvindo? Agora eu tô, irmão Renato. Então eu vou lá. Tá Amém, bom? Meu irmão. O senhor é bênção. Nosso irmão Renato. Você vai orar, Cindy? O Josiel vai? Juliana vai? Juliana vai? Pergunta se... Juliana não. Ela quer louvar no final? Não. Tá bom, então vamos fazer assim. Irmão Josiel, eu começo, aí eu passo pro irmão Renato, o senhor finaliza, tá bom? Amém, glória a Deus. Então, irmãos, onde você estiver, feche os seus olhos. Vamos agradecer pelo alimento. Senhor nosso Deus, rico e poderoso Deus, como é bendita as tuas palavras, como é rico os seus ensinamentos, Senhor. É verdade, Senhor, a tua palavra, para aquele que te busca, é mais doce que o favo de mel. Senhor, o que mais nós queremos ou o que mais vamos pedir do que a tua santa presença? O Senhor é tudo o que precisamos, Senhor. O Senhor é o nosso alvo. O Senhor é lindo, Senhor.
Em nome do Senhor Jesus, nessa noite eu te agradeço, Senhor, por esta palavra. E eu venho interceder e pedir ao Senhor pela essa igreja, por cada ovelha do Senhor, cada filho e filha do Senhor, porque não são meus, são do Senhor. Se o Senhor trouxe eles aqui hoje para ouvir esse evangelho, é porque de alguma forma o Senhor quer tratar no íntimo e no secreto, eu tenho certeza. E não é em vão pregar a tua palavra, Pai. Não é em vão carregar o restante das dores de Cristo. Ah, meu Pai, nós queremos sim colocar nos nossos ombros a nossa cruz e carregar com alegria, para se parecer com o Senhor. Mas não é em vão, Senhor, que o Senhor trouxe cada um aqui. A irmã Eliane, o irmão Renato, a irmã Paula, a Leila, o irmão Josiel, a irmã Juliana, eu, a irmã Cíntia. O Senhor nos trouxe aqui hoje para ouvir a sua voz, para falar que o Senhor é o caminho. Pai, em nome do Senhor Jesus, através da tua palavra, eu te imploro, visita cada um deles que está aqui hoje neste culto. Se eles estiverem precisando de força, que através dessa palavra venham receber a força. Se eles estão precisando de um grande milagre, algo impossível, Senhor, aos olhos do homem, que através da obediência da tua palavra hoje, seja derramado sobre a família, sobre a casa, sobre os filhos, sobre os moradores, sobre o marido, sobre os irmãos, sobre os entes queridos. Seja derramado no trabalho, meu Pai, aonde estiverem. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que através da palavra de hoje, essa semente, os frutos de arrependimento, de conversão no nosso coração venham crescer, ser germinados e que nós venhamos brotar para o Senhor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que nessa noite essa palavra, ela venha ficar alicerçada no nosso coração, que nós venhamos meditar de noite, Senhor, nas tuas escrituras. Meu Pai, não deixa nada arrancar do coração do meu irmão, da minha irmã, esta semente. Meu Pai, que nada venha sufocá-las, nem os problemas, nem as dificuldades, nem as dores, meu Pai, nem os traumas, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, louvado é o Senhor. Nesta noite, exaltado é o Senhor. Meu Pai, eu te imploro, eu intercedo por essa igreja que agora está clamando aqui. Talvez o meu irmão, a minha irmã do outro lado, meu Pai, dessa tela, está implorando ao Senhor um favor. Ou está chorando, pedindo, Senhor, eu te quero. Quero mais do Senhor, eu quero ser feliz através do Senhor. Meu Pai, eu intercedo por essas orações e peço, Senhor, aquilo que for bom, aquilo que for agradável e perfeito, que o Senhor derrame dos céus. Toque em cada vida que aqui está, e aquele que não puder entrar por algum motivo, pelas lutas, pelas dificuldades, aqueles que estão cansados, abatidos, aqueles que estão tristes, desanimados, confusos, em conflito. Meu Pai, que eles venham receber o renovo, o revigorar das forças, ao ouvir esse evangelho, que não tem outra intenção a não ser falar do Senhor, do seu reino, do seu caminho. Toca com o seu poder, Senhor. Toca com a sua majestade. Em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu te agradeço. Te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida dos meus irmãos, na minha vida. Te agradeço pelo teu Santo Espírito. Te agradeço pelo que o Senhor é. E para nós o Senhor é nosso Pai zeloso. O nosso caminho, o nosso norte, a nossa direção, o nosso guarda fiel que não dormita. O Senhor é nosso Deus tremendo nas batalhas, o nosso escudo, as nossas muralhas de fogo, que nos cerca, que nos guarda, que tem nos livrado do inimigo, do maligno, das setas, das tentações. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua misericórdia tem se renovado a cada dia e podemos senti-la. Obrigado, Senhor, obrigado pela família que o Senhor tem me dado, pela família
família da fé, por essa igreja, meu Pai, que o Senhor tem constituído. Não importa se é de longe, se é de perto, se é de um ministério, se é de outro, não importa. Eu peço que o Senhor, meu Pai, nessa noite os abençoe com a tua graça, com o teu evangelho, com a tua verdade, com o abrir dos olhos, com o fortalecer. Meu Pai, eu te imploro por cada um deles, aonde eles estiverem, que nessa noite o coração venha arder sim, venha arder, meu Pai, o fogo do seu amor no coração deles, e venha consumir tudo aquilo que não te agrada, todas as vontades carnais, superficiais, e que nós venhamos, meu Pai, cada vez mais viver a sua vontade. É isso que eu te peço, é isso que eu te agradeço, e eu passo essa oração para o teu servo, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, em concordância com o teu servo, Pai, glorificamos o teu nome sim, meu Deus, que é santo. Por essa oportunidade, Pai, eu glorifico o teu nome, Jesus, que é santo, pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que se faz presente aqui nesta live, porque foi o Senhor que guardou, meu Pai, que preparou esse momento para que juntos, meu Deus, numa só fé, num só espírito, viemos juntos, meu Pai, aprender mais de Ti. Eu aprendo também a vida desse meu irmão, dessa minha irmã que não pôde estar entrando na live. O Senhor sabe o motivo, o Senhor sabe o que eles têm passado, vivido. O Senhor conhece como que foi o levantar, como que passou o dia, os pensamentos. Vai de encontro a esse meu irmão, essa minha irmã também. Renova as forças, fortalece, meu Pai. Dá o vigor necessário para que possa caminhar contigo, para que os passos dados, meu Pai, sejam os dados firmados em Ti, na Tua palavra. Pai, eu glorifico o teu nome. Meu Pai, a tua palavra nos ensinou esta noite o que é ser nobre, meu Pai, diante do Senhor. Meu Pai, muitas das vezes, Senhor, olhamos para esse mundo porque somos terrenos também, temos a nossa carne, a nossa natureza. E muitas das vezes ser nobre, meu Pai, o mundo nos mostra que ser nobre para eles, meu Pai, é ter dinheiro, é morar em bairros caros, como muitas das vezes citam, bairros nobres, quando se relacionam a pessoas, meu Pai, que são, meu Pai, com poder aquisitivo, que têm heranças, fortunas terrenas. Mas o Senhor nesta noite, meu Deus, fala ao nosso coração o que é ser nobre diante do Senhor. Por isso, meu Pai, que venha estar no nosso coração, meu Pai, que venha crescer no nosso coração o desejo de ser nobre diante de Ti. Ser nobre diante do Senhor, meu Pai, é meditar na Tua palavra, é conhecer mais de Ti, se aprofundar mais, meu Pai, nos Teus mistérios, na Tua doutrina, meu Pai, nos Teus ensinamentos, Senhor. Meu Pai, que não venha entrar no nosso coração o desejo de ser nobre diante desses homens, porque ser nobre diante deles é buscar riquezas, ouro, tesouros, meu Pai. Ô Espírito Santo, derrama, meu Pai, da Tua presença sobre cada vida. Visita a nossa casa, a nossa família, o nosso lar. Visita o íntimo, o secreto, aonde só o Senhor pode tocar. Sara as feridas, meu Pai, a qual, meu Pai, o mundo causou, a qual muitas das vezes, meu Pai, por tomar decisões erradas, acabamos nos afligindo, acabamos nos machucando, ferindo, meu Pai, a nós mesmos. Mas o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que restaura, é o Deus que reconstrói, sim, meu Pai. Se precisar quebrar, quebra algo em nós, meu Pai, a qual precisamos ser moldados, aperfeiçoados, como a Tua palavra diz, temos que ser aperfeiçoados no Senhor. Nos exorta, nos ensina, nos repreende, sim, na Tua palavra, e que venhamos estar com o coração aberto ao Te ouvir, que o nosso coração esteja aberto a receber os Teus ensinamentos, meu Pai. O Teu Espírito nos limpa, perdoa os erros, as falhas, as transgressões, tudo aquilo a qual, meu Pai, muitas das vezes, meu Pai, entristecemos o Seu coração. Nos perdoa, Senhor. Derrama graça, misericórdia. Dá força, meu Pai, àquele que está fraco. Traz o vigor necessário, meu Pai. Nos faça caminhar, meu Pai, em Ti, meu Pai, nos Teus caminhos. Porque o Senhor diz, meu Pai, na Tua palavra, que o Senhor que dá força ao fraco, meu Pai.
Espírito Santo, derrama da tua presença. Meu Pai, que venhamos guardar sim esta palavra, esse tesouro que na verdade é a tua palavra no nosso coração, essa pérola preciosa que venha estar cravada na tábua do nosso coração, para que venhamos viver sim, meu Pai, para o Senhor. É o que eu te peço, guarda, continua a guardar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Visita os entes queridos de perto e de longe, socorre, traz o socorro necessário, porque o Senhor é o Deus que pode, meu Pai, é o Deus que traz a existência daquilo que não existe. Muitas das vezes essa pessoa não tem paz, e o Senhor é a paz a qual ela necessita, precisa, Senhor. Que ela venha conhecer verdadeiramente a Ti. Visita os nossos, meu Pai, aqueles que estão com o coração fechados ao Senhor. Vá de encontro, meu Pai. Abre os olhos daqueles que estão, meu Pai, com os olhos vendados. Nos faça viver, meu Pai, viver para Ti. Nos permita, sim, meu Pai, conhecer mais o Senhor, é o que eu te peço. E eu passo a oração para esse meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, em concordância, meu Pai, com os teus servos, nós glorificamos e exaltamos o teu nome, Senhor. Te bendizemos, pois o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é justo. Nós sabemos que não existe outro, meu Deus, além de Ti. Meu Deus, nós mais uma vez fomos surpreendidos, Senhor, meu Pai, pela Tua grande palavra. Meu Deus, um dia, meu Pai, muitos de nós nos lambuzamos no pecado, nos sujamos, meu Pai, no pecado, Senhor, meu Deus, e hoje nós podemos contemplar a Tua grandeza. Hoje nós podemos, meu Pai, nos saciar, Senhor, meu Deus, da Tua palavra, Senhor, meu Deus. Hoje o Senhor, meu Pai, trocou as nossas vestes, nos deu vestes limpas na Tua presença. Hoje o Senhor, meu Deus, colocou um anel no nosso dedo, colocou sandália nos nossos pés. Meu Deus, em nome de Jesus, nós podemos contemplar o Teu amor, a Tua graça, o Teu Espírito Santo. Hoje nós podemos, meu Pai, nos saciar, Senhor, meu Deus, cada vez mais da Tua presença. Meu Deus, que palavra maravilhosa, meu Pai, na nossa vida, Senhor. Todos os dias o Senhor, meu Pai, tem entregado a nós essa semente, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que essa palavra ela venha jorrar, meu Pai, na nossa vida. E que o nosso desejo, meu Pai, pelo Senhor, o nosso interesse pela palavra do Senhor, meu Deus, seja constante, seja firme, seja contínuo na Tua presença. Que venhamos exaltar o Teu nome, que venhamos bendizer o Teu nome, que venhamos engrandecer o Teu nome, em nome de Jesus, Pai. Que venhamos glorificar o Senhor, pois Tu és maravilhoso. O Senhor é tremendo, o Senhor é justo, meu Pai. Ó, meu Deus, hoje nós podemos glorificar a Ti, meu Pai, pois o Senhor, meu Pai, mudou a nossa vida, mudou os nossos pensamentos, mudou os nossos desejos. O Senhor, meu Pai, tem nos feito diferente, Senhor. O Senhor tem mudado o nosso ser por completo. O Senhor é o Deus que nos desconstrói, porque o Senhor é o Deus que quer salvar. O Senhor, meu Pai, é o Deus que quer, meu Pai, nos levar à vida eterna. Nós podemos contemplar quão grande é o Teu amor. O Teu servo falava um pouco do nosso testemunho, meu Pai, quando nós nos achávamos salvos. E o Senhor, meu Pai, tem nos levado a um caminho pleno, a um caminho realmente de salvação, a um caminho, meu Pai, de vida, Senhor, meu Deus. Um caminho onde nós realmente temos que renunciar ao nosso eu, aonde temos que renunciar às nossas vontades, aonde temos que renunciar aos nossos desejos, para Te servir, para Te adorar, para Te glorificar, para Te exaltar, para ser uma testemunha do Senhor nessa terra, para ser um ministro do Senhor, um mensageiro do Senhor, para ser, meu Deus, uma luz nesse mundo realmente, para ser, meu Deus, o sal da terra, em nome de Jesus, Pai. Ó, meu Deus, ó, Tu és tão maravilhoso, Tu és tão tremendo, meu Pai.
o Deus que sonda os corações sinceros, os corações que desejam te servir verdadeiramente. Meu Pai, eu me encontro muito feliz nessa noite, eu me encontro alegre mais uma vez nessa noite, Senhor, porque a sua palavra me trouxe ânimo, a sua palavra nos trouxe ânimo, nos trouxe alegria, nos trouxe motivação para continuar, para perseverar, meu Pai. Meu Deus, Tu és tão santo, tão justo. Meu Deus, eu não tenho palavras para bendizer o Seu nome, para bendizer a Sua grandeza, Senhor, para exaltar o Senhor nessa noite. O Senhor sim merece o louvor, a adoração. Eu tenho para Te dizer, Senhor, que o Senhor abala nossas estruturas. O Senhor nos sacode, Senhor. O Senhor, meu Pai, age no nosso íntimo, o íntimo do nosso coração, para que nós venhamos Te servir cada vez melhor. Para que nós não venhamos achar que é suficiente, mas que nós venhamos nos entregar ao Senhor com toda a integridade, com toda a pureza, com toda, meu Pai, com todo o nosso ser, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós glorificamos o Teu nome. Meu Deus, que esse evangelho puro, que esse evangelho verdadeiro, meu Pai, que esse evangelho tremendo, meu Pai, venha chegar a muito mais pessoas. Os nossos irmãos que não puderam entrar, os nossos entes queridos, os nossos familiares, a cada pessoa que ouvir, meu Pai, esta live, que ouvir essa palavra, essa oração, seja tocado, seja liberto, seja, como diz a palavra, resgatados, em nome do Senhor Jesus, Pai. Assim como um dia nós fomos resgatados. Meu Deus, nós somos totalmente gratos, meu Deus, ao Senhor, a Sua grandeza, a Sua soberania, pois Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, meu Pai. Perdoa as nossas falhas, sim, os nossos erros, os nossos pecados. Nos aperfeiçoa, meu Pai. Cada vez mais é o que nós Te pedimos. E assim, meu Pai, eu oro e intercedo pela vida dos Teus servos que estão aqui presentes. Que o Senhor, meu Deus, venha cada vez mais dar ânimo para eles, meu Pai. Para que eles completem a carreira, meu Deus. Para que eles guardem, meu Pai, a fé. Em nome do Senhor Jesus. É o que nós pedimos ao Senhor e assim nós agradecemos. Para a honra e para a glória do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, meus irmãos. Graças a Deus. Que bênção. Como é bom orar a Deus, né, irmão? Como é bom. Bom Renato, benção. Bom Josiel, que Deus abençoe, que Deus proteja, que Deus fortaleça, que Deus anime, que Deus revigore você nessa noite. Em nome de Jesus, irmão, fiquem na paz.